Olá! Existem diferentes tipos de hepatite e cada uma tem a sua forma de contágio. É uma doença causada por um vírus que ataca o fígado de forma silenciosa, ou seja, sem apresentar sintomas. Os tipos B e C são os mais perigosos porque podem levar à cirrose, ao câncer de fígado e também à morte. O fígado é o responsável por armazenar a glicose, metabolizar o colesterol e produzir a bile. É o líquido que tem a função de digerir as gorduras e também captar os nutrientes nobres. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, entre 2000 e 2016, 70 mil casos de hepatite foram diagnosticados em São Paulo. A prevenção, o diagnóstico e os tratamentos para as hepatites virais. Tudo isso, o tema do programa em discussão especial de hoje com os nossos convidados. O hepatologista Dr. Edson Roberto Parisi, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, a infectologista doutora Umbeliana Barbosa de Oliveira, ela é do Comitê Científico de Hepatites Virais da Sociedade Brasileira de Infectologia, e também Daniela Almeida, voluntária na Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste programa em discussão especial. Os principais sintomas da hepatite incluem o enjoo, a perda de apetite, cansaço, dor de cabeça e pele e olhos amarelados. A entrada da hepatite no Brasil coincide com a chegada do HIV, o vírus causador da AIDS. Mas a doença só passou a ser diagnosticada em 1993. Por isso, todas as pessoas que receberam sangue antes daquele ano estão num grupo de risco e devem fazer o exame de coleta para saber se tem ou não o vírus. 6 milhões de brasileiros carregam o vírus das hepatites B e C e muitas pessoas não sabem que estão infectadas. Pesquisa do Instituto Datafolha aponta que o brasileiro desconhece a doença e seus efeitos. É que o tempo médio entre o contágio e os danos mais graves causados ao fígado é de 20 a 30 anos. Para as hepatites A e B existe vacina, mas não para a C, que é a principal causa de transplante de fígado. A hepatite C tem tratamento e cura, daí a importância do diagnóstico precoce. Doutor Edson, destaquei aqui já logo na abertura que existem diferentes tipos de hepatite, cada uma tem a sua forma de contágio. A, B, C, D, E, F e G. Tem um alfabeto inteiro quase aí de hepatites? Sim, a gente cresceu bastante no alfabeto, mas sem dúvida as três principais são a hepatite A, que é aquela que se transmite de pessoa a pessoa pelo contágio e que felizmente nós temos uma vacina extremamente eficaz. Graças a Deus, depois a Umbeliana pode falar disso. Pela experiência dela na Secretaria de Saúde, nós estamos muito bem vacinando, as nossas crianças estão muito bem vacinadas, níveis de vacinação acima de 90%. Temos a hepatite B e C, que essas sim são transmissíveis por objetos contaminados. A B ainda tem a possibilidade da transmissão sexual, que na hepatite C essa possibilidade é muito baixa. E as duas podem evoluir na doença e chegar até uma cirrose, conforme foi demonstrado aí na apresentação. Importante é que a hepatite B tem vacina que pode prevenir a doença. Infelizmente, para a hepatite C, não. As duas têm tratamento, tanto a B quanto a C. Só que o objetivo final do tratamento é um pouco diferente. Na B, a gente controla a infecção. E na C, a gente fala em cura da infecção pelo vírus C. Já se fala em cura para C, mesmo que não haja a vacina. É interessante isso. E a B, que tem a vacina, não tem a cura. Exatamente. O que acontece é que há uma diferença na complexidade dos vírus. A hepatite B é um vírus que a gente chama de DNA, que é capaz de se auto-replicar espontaneamente. O vírus C já é um RNA vírus. Então, o tratamento é capaz de eliminar o vírus definitivamente do organismo. As formas de contágio são diferentes, também entre A, B e C. Como eu disse, a A é mais um contágio de pessoa a pessoa. Pela alimentação. Exatamente, pelos fluidos orgânicos da pessoa, pela contaminação, por exemplo, através de dejetos fecais. Por exemplo, nós tivemos alguns surtos associados ao consumo de ostra no litoral de São Paulo, né? Que era exatamente o fato da defecação, a eliminação pelas fezes do vírus da hepatite A contaminar essas ostras e o indivíduo poder ser contaminado. Já a hepatite C, ela tem uma transmissão muito mais através de objetos contaminados,
né? Então, pacientes que fazem piercing, pacientes que se submetem a injeções com agulhas e seringas não descartáveis. Muitas pessoas conseguiram, através da transmissão, através da transfusão sanguínea que se usava no tempo em que nós não tínhamos um marcador eficaz para identificar que aquele sangue estava contaminado pelo vírus da hepatite C. Doutora Umbeliana, os doentes de hoje, das hepatites B e C, são os infectados do passado, considerando que o vírus passou a ser detectado no final dos anos 80 e ali 92, 93 é que os testes começaram a ser feitos, e quem recebeu o sangue antes daquele momento está dentro desse grupo de risco, existe a possibilidade de ter a doença? É por isso que o grupo mais vulnerável às hepatites, né, principalmente a hepatite C crônica, são os nascidos após o ano de 1945, que é aquela geração que não teve acesso, né, na sua infância, no início da sua vida adulta, a agulhas, seringas descartáveis. É aquela população que, quando era submetida a um procedimento cirúrgico, as técnicas de esterilização de material cirúrgico não eram as técnicas de hoje, com maior segurança, com eliminação desses agentes infecciosos. Então, hoje, nós diagnosticamos principalmente indivíduos de uma faixa etária entre 45 e 55 anos, que são os portadores de hepatite C, né? Nesse grupo populacional infectado com diagnóstico recente, é uma minoria de pessoas com menos de 30 anos. Então, a idade de maior vulnerabilidade, tanto no Brasil quanto em outros países, é entre os 45 e os 55 anos de idade. Agora, aqueles riscos existem ainda, por exemplo, nas manicures, muito se fala a respeito disso. A gente falou, então, sobre esses do passado, mas e esses atuais? Podem ficar, essa fonte de contaminação geralmente são manicures, uso de materiais não esterilizados adequadamente? Sim, apesar de todas as informações em relação a técnicas de esterilização, de riscos, né, de contaminação das doenças transmissíveis por sangue em material pérfuro cortante, né, objetos que cortam e perfuram, uma prática habitual, né, as pessoas frequentarem o salão de beleza, usarem o alicate do próprio salão de beleza, que nem sempre é esterilizado adequadamente, é só o autoclave que chega numa temperatura de 900 graus, que é capaz de esterilizar esse material. Então, muitas pessoas, né, estão vulneráveis à hepatite C pelo hábito de frequentar salão de beleza e utilizar o alicate de unha do próprio salão. Então, o que se recomenda para evitar esse tipo de transmissão? Né? Que esse tipo de material seja de uso pessoal, tanto para frequentar um salão de beleza, quanto na casa dessas próprias pessoas. Então, por exemplo, a minha irmã não deve usar o mesmo alicate que eu uso. O meu alicate é só eu que devo usar. Nenhuma pessoa da minha família deve usar o meu alicate. E muita atenção, né, para todos os outros procedimentos que envolvem materiais pérfuro-portantes, como, por exemplo, tatuagem, que é uma prática muito comum entre os jovens, né, que se tenha cuidado de, ao se procurar um local para fazer tatuagem, se certificar de que todo o material é descartável, a linga, o dispensador, as agulhas, os dispensadores de tinta. Daniela, vamos falar da ABPH, Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Você é voluntária lá? Sim. Como é que é a sua história para ser voluntária? Eu fui portadora da hepatite C, né? Descobri a minha doença no final do ano 2000. E numa época que era bem escassa o tratamento. Até por coincidência, o Dr. Parisi foi meu primeiro hepatologista em 2001. E quando se usava ainda o interferon convencional com ribavirina por 72 semanas, foi um tratamento longo, dolorido, porém 20% só de chance de cura. E não tive sucesso, continuei com o vírus. Fui caminhar atrás de esperar o novo tratamento que estava em pesquisa ainda, que era o peglado, o interferon peglado, que tinha uma chance de cura maior.
E isso passaram um tempo. Só que eu tinha um problema muito sério de plaquetas baixas. Evoluiu muito o meu problema de plaquetas. E era contraindicado no tratamento esse problema de plaquetopenia. E só consegui fazer o segundo tratamento com o Peglado em 2006. Em 2006 eu consegui iniciei. E toda semana eu tinha que fazer exame de sangue para ver as plaquetas, para ver se eu poderia ou não receber naquele momento. Porque o mínimo era 80 mil plaquetas e eu não passava de 40, 50. Eles foram super corajosos, ainda deram continuidade até 28 semanas. Mas eu tive que suspender numa internação com 17 mil plaquetas. Tive muitos sangramentos no decorrer dos anos e segui. Como é que você descobriu ser portadora da hepatite C? Então, médico de rotina, o hemograma, deu problema nas plaquetas, o laboratório me chamou para repeti-lo, deu a plaqueta baixa de novo, eu estava 40 mil, e aí foi investigar o porquê dessa plaqueta baixa, né, que é uma doença secundária, e ele o clínico pediu hepatites, HIV, ele acreditava que poderia ser leucemia, foi um monte de coisa. Quando eu recebi os exames, eu sempre fui curiosa, eu abri os exames, e eu vi hepatite C lá, eu nem liguei, eu fiquei feliz, eu falei, isso aí, eu acho que tem que comer doce, né? Então tá bom. Cheguei lá no médico, ele nem comentou sobre hepatite C. Ele foi me caminhando para outro médico, me encaminhou para um infectologista, e eu falei, doutor, esse hepatite C que deu reagente aí, o que é? Ele falou, você viu? Eu falei, vi. Aí ele foi me explicar, e eu saí do médico arrasada, desejando ter HIV. Porque HIV tinha uma medicação que tinha um controle já, e a hepatite C mal sabia. Poucos médicos sabiam da doença. Pouquíssimos médicos tinham preparo para tratar um portador de hepatite C. Por isso que eu parei nas mãos do Dr. Parisi. Ele era um dos pioneiros na ocasião, assim, só ele que curava as pessoas e eu fui atrás dele. Foi uma luta, porque a chance de cura era muito baixa. A investigação de saber por onde que a moça de 23 anos, que ainda não tinha piercing, não tinha tatuagem, nem tinha iniciado ainda a vida sexual, poderia ter uma hepatite C. Né? Aí descobrimos que em 89 eu passei por uma cirurgia para retirar o rim. Eu recebi muitas bolsas de sangue porque eu tive hemorragia muito grave e fui contaminada com o vírus da hepatite C, possivelmente nessa ocasião. Uhum. Doutor Parisi, eu estou te chamando doutor Edson, ela falando doutor Parisi, o que o senhor prefere? Não, independente. É que eu sou mais conhecido como Parisi. Doutor então Parisi, a Daniela relatou esse exame, o hemograma, que identificou as plaquetas baixas. É normal que um exame de sangue comum identifique alguma coisa que possa se suspeitar da hepatite C, para que depois aquele paciente faça o teste específico da hepatite C? A gente não pode dizer que é comum e sempre acontecerá. Pelo contrário, a forma menos comum é a da Daniela. Isso é um caso bastante raro, né, de você ter plaqueta baixa. No caso dela, mais raro ainda, porque ela não tinha cirrose. Mas o ideal é que você já peça direto o teste da hepatite. Você pode ter as enzimas do fígado alterado e isso te levar a pensar na hepatite. Você pode ter plaqueta alterado e isso te levar a pensar na hepatite. São métodos indiretos, mas o método mais correto é exatamente você fazer diretamente o teste. Tem dois. Ou você pede para o seu médico, quando você vai numa consulta, para ele pedir a sorologia direto, ou campanhas que têm sido muito feitas pelas organizações não governamentais, como a da Daniela, que são testes muito rápidos, feitos na hora, em ambientes dos mais diversos, como metrô, etc. Um dado importante é que a gente recomenda fortemente, tanto a Sociedade Brasileira de Infecto quanto a de Hepatologia, que todo brasileiro acima de 40 anos faça esse teste, independente de ter sintomas, independente se já tomou ou não tomou transfusão sanguínea, se usou piercing, se usou tatuagem. Por quê? Porque 1/3 dos pacientes você não vai encontrar uma história dessa. Ele simplesmente, a gente não consegue identificar de onde veio a infecção. Isso pode ter sido num tratamento dentário, que você já nem lembra mais que fez, numa injeção que você tomou quando criança, que também você não lembra que seus pais que te levaram, né? Naquelas agulhas e seringas que não eram descartáveis, naquele glucoenergan que se tomava depois do carnaval, ou antes do carnaval para ter mais energia, era muito comum no estado de São Paulo, principalmente no interior, que as pessoas tomassem glucoenergan para poder pular o carnaval. Era frequente. Nós temos história até de times de futebol que o massagista dava e todo o time pegou hepatite C. Sim.
Essa questão das plaquetas baixas realmente foi. O médico não pediu hepatite C porque ele achou que estava ligado. Ele pediu, porque eu atribuo a Deus que iluminou o médico e pediu, porque senão ia passar despercebido. Eles iam investigar um monte de outras coisas e ia passar despercebido a C. Eu nem conhecia a C, né? Então eu acredito que tenha sido Deus mesmo que falou, põe lá C, e foi a surpresa, né? Nem ele acreditava nessa doença. Doutora Umbeliana, os médicos não estão preparados para desconfiar dessa situação a ponto de pedir o exame, de deixar de pedir o exame? Se a gente fizer uma retrospectiva, né, a investigação de hepatite C melhorou bastante nos últimos anos, né? Todos os médicos, independentemente da sua especialidade, incluem no seu check-up, no exame pré-operatório, o teste de hepatite C. Mas ainda a investigação da hepatite C ainda está aquém do necessário, né? Então, é necessário divulgar mais os riscos de transmissão, essa faixa etária que já foi comentada aqui, das pessoas mais vulneráveis, que independentemente de qualquer outro exame, independentemente de não ter nenhum sintoma, o médico, o clínico, o ginecologista deve pedir o teste para hepatite C. Então, é necessário que a comunidade científica envolvida nessa área de atuação das hepatites divulguem para toda a classe médica a necessidade de solicitar o teste para os seus pacientes. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre as hepatites virais. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre as hepatites virais. Daniela, no bloco anterior a gente finalizava aqui dizendo sobre o teste, como pedir, como encaminhar o paciente numa situação positiva. E tem um trabalho de vocês, o trabalho das ONGs que lidam com essa questão, que é o simples furo do dedo. Como é que funciona isso? Onde é que a gente encontra? Nós acreditamos que a chance da população descobrir mesmo que são portadores são os testes rápidos. Justamente pela dificuldade dos médicos, embora a doutora fale que todos estão habilitados a pedir a sorologia dos testes da B e da C, muito poucos fazem esse pedido. Não dá para depender deles. Então, o teste rápido, ele dá a chance de atender esse público acima de 40 anos em massa. Nessa semana, nós já achamos 280 em 2 dias portadores. Rapidinho, assim, em estações de metrô. Então, é rápido. Uma outra forma que ele é do idealizador lá, meu presidente, Humberto Silva, que ele acredita que é possível, e a forma possível e eficaz é colocar o teste rápido, não sorologia, teste rápido da B e da C junto com o hemograma, porque seria a forma de alcançar rapidamente essas pessoas, porque todo mundo faz hemograma, em qualquer especialidade faz um hemograma. Se aproveitar a chance daquela pessoa que está fazendo hemograma e fazer o teste rápido, aproveitando o sangue dele, fazendo o teste rápido da B e da C, nós descobriríamos muito rapidamente esses portadores, que parece que são muitos, mas que em massa, trabalhando em conjunto, o governo, todas as ONGs, os ativistas, os profissionais, é possível erradicar, principalmente no Brasil, né? E nós temos acesso a tratamento eficaz com a cura. A cura não é mais o problema, como foi no início, que o doutor penava para curar um paciente, fazendo um milagre. Hoje não é mais assim. Hoje a chance de cura é muito alta. Então, o maior problema é não descobrir que está doente. Doutor Paris, e essa sugestão de incluir o teste da B e da C no hemograma depende de uma política pública? Sim, eu acho que nós estamos num momento onde houve, no ano passado, um grande congressamento entre as organizações não governamentais, o próprio Estado, e o Estado que eu falo é o Estado amplo, né, desde federal até municipal, e principalmente esse trabalho maravilhoso que as organizações não governamentais vêm fazendo, não só essa, como várias outras, que a gente realmente respeita muito. São campanhas que tocam. Na parte médica, eu concordo que nós ainda temos que avançar
Por exemplo, você agora há pouco falou de endocrinologistas. Poucos endócrinos sabem que a prevalência de hepatite C na população diabética chega a ser 3, 4 vezes maior do que na população geral. Então, nós estamos, junto com a sociedade, estamos fazendo um grande programa de conscientização médica também, porque, na verdade, ele é que tem o paciente na mão, ele é que pode diagnosticar. Então, com esse foco de 40 anos, a gente está conseguindo com que vários médicos comecem a pedir com mais frequência os testes da hepatite C. Médicos de todas as áreas? Todas as áreas. Isso é por meio de congressos? Isso vem muito a calhar com a pergunta que você me fez. A hepatite C não é uma doença restrita ao fígado. Ela afeta a reumatologia, a endócrino, a nefrologia, a clínica geral, o geriatra. Todos esses são afetados. Existem várias alterações que são associadas às hepatites, não só a C, mas a B também. Porque os remédios usados nos tratamentos, até aqui, mas parece que tem novidade, eles são tão agressivos, provocam tantos efeitos colaterais? Bom, isso foi até o ano passado, né, que nós só tínhamos os remédios à base de interferon. O interferon dá muito efeito colateral, muito mal-estar, muita indisposição, bom, acho que a Daniele tem o testemunho próprio dela, melhor do que eu para dizer. Mas eram assim, você tinha que ver o paciente quase que semanalmente e quinzenalmente pelos efeitos colaterais da medicação. Então era um tratamento muito difícil, né? Cada vez que a gente deixava um paciente em tratamento falar com os outros que estavam aguardando, geralmente metade dos pacientes desistiam do tratamento. Não é isso, Daniela? Isso mesmo. Era temido. O interferon era o fantasma, né? Porque os efeitos colaterais realmente eram super agressivos. No meu caso, eu sofri muito com efeitos colaterais durante o tratamento e fiquei com sequelas pós-tratamento. Até hoje eu me trato de hipotiroidismo, eu sou pré-diabética, meus ossos, foi comprovado que está com a idade de 60 anos. Então eu tenho bastante probleminhas assim causados por gastrite, esofagite, tem um monte de coisas que causadas, e não pela hepatite em si, sim pelo tratamento, porque foram muitos, né? Assim, mas isso tudo está mudando o quadro, então? Não, hoje mudou totalmente, a vida é nova é outra fase. O último tratamento que eu fiz, que foi em 2013, inclusive foi uma novela para eu conseguir fazer o tratamento com os inibidores de proteases, porque eu fui dispensada por vários médicos, porque eu só tenho um rim, e era contraindicado totalmente nessa terapia tripla, que era com interferon, a ribavirina e mais o Telaprevir. Era muito agressivo, e o rim era uma das coisas que era afetado no tratamento. Então, eu não podia fazer o tratamento, tinha que esperar piorar a situação ou lançar alguma outra coisa para transplante. Chegaram a me sugerir esperar transplante, que era menos arriscado do que o tratamento. Mas eu já estava com cirrose, né, em 2011. Eu consegui fazer o tratamento só no início de 2013, porque uma médica foi contra todo o protocolo, a doutora Mônica Viana, que o senhor bem conhece, e salvou a minha vida. Ela falou assim, não, vamos curar, você tem coragem? Eu tenho coragem de te tratar. Foram 48 semanas assim, de cuidado de mãe para filha mesmo. Ela cuida de mim como filha, salvou a minha vida. Eu passei por esse tratamento muito agressivo, os doutores devem conhecer, Telaprevir, até proibido hoje, e consegui me curar. Mas se não tivesse me curado, eu já me curaria facilmente, sem efeito colateral, né? Por isso que eu acredito que as pessoas precisam descobrir que tem a doença, porque hoje está muito fácil a cura, né? Sem o interferon. Não precisa mais ter medo, não tem mais aquela coisa do bochicho lá na sala de espera, falando dos efeitos, que está quase morrendo, está com isso, está aquilo. As pessoas iam embora mesmo. Eu vi a paciente indo embora por medo do tratamento. Doutora Umbeliana, qual é o papel internacional do Brasil em relação às hepatites virais? Intercâmbio, troca de informações, o que o Brasil manda para fora e traz de fora para políticas públicas? O Brasil ele tem uma política pública para tratamento das hepatites virais muito bem elaborada, né? O nosso grande desafio
termos recursos financeiros para tratar todos os portadores. Então, esses novos tratamentos que estão sendo tão aclamados agora, que era o sonho de consumo de nós especialistas que trabalhamos com hepatites há muito tempo, dos portadores, né, que como a Daniela, né, teve que passar por 3 tratamentos, agora a gente está com uma população de pacientes nos grandes serviços de referência que estão indo para o 4º tratamento, né? E só esse 4º tratamento é que nesse 4º tratamento que a gente dispõe de drogas mais específicas para o vírus C, com menos efeito colateral. E qual é o problema que nós temos, já que o remédio é tão bom? É o custo desses medicamentos. Então, o custo desses medicamentos é muito elevado. Aqui no Brasil, todos se tratam com medicamentos disponibilizados pelo SUS, tanto os pacientes da rede SUS quanto os pacientes da rede privada, né? O da rede privada, ele tem o seu médico particular, mas o medicamento é muito caro, então o acesso ao medicamento é pelo SUS e não há recurso financeiro para tratar todo mundo. Então há um efeito colateral no bolso também. No bolso. Então esse é o nosso desafio, assim como é um desafio para políticas públicas semelhantes das adotadas aqui no Brasil, como na França, na Inglaterra, né? Lembrando que nós, né, temos mais problema financeiro do que eles, né, do que os países europeus, principalmente nessa situação atual em que o Brasil passa, né, de uma crise econômica e política sem precedentes. Então, o Brasil, as políticas públicas do Brasil, do Ministério da Saúde, elas estão sempre procurando se alinhar com políticas públicas de outros países, né, em que as políticas foram adotadas com êxito. Nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Dr. Parisi e tantos médicos da Sociedade Brasileira de Hepatologia dão todo o suporte científico ao Ministério da Saúde, onde existe um comitê científico para elaboração desses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, nesse sentido, o Brasil está alinhado com o que se faz de melhor lá fora. O nosso grande desafio é recurso financeiro para tratar toda essa população infectada. O cobertor é curto para todas as situações e aí o paciente que depende do setor público muitas vezes acaba indo à justiça. Essa situação da judicialização também acontece muito para a busca de remédios para as hepatites? Acontece muito, principalmente aqui no estado de São Paulo, existe uma demanda judicial muito alta, exatamente por esse problema, pela dificuldade do acesso pelas vias normais. Então, é muito importante a gente trabalhar, né, a comunidade científica com o sistema público de saúde, com as secretarias de Estado de saúde, para a gente alinhar, para melhorar o acesso, para aumentar o número de pacientes tratados, para diminuir a judicialização, que acaba sendo um prejuízo para todos, né? Porque à medida que um tratamento é liberado via judicialização, muitas vezes esse tratamento pode ter um custo ainda mais alto do que um tratamento via SUS. Doutor Parisi, qual é o índice de sucesso de um transplante de fígado? Antes de falar do transplante, deixa eu só complementar, porque eu acho que é muito importante o que a Umbeliana estava dizendo. Quer dizer, nós realmente temos a judicialização, ela é danosa ao sistema, ela é danosa aos pacientes. O paciente, principalmente aquele paciente que tem menos recurso. Porque no final o Estado compra pelo preço cheio da medicação, que com uma medicação ele poderia tratar 3, 4 pessoas. Né? Então isso acaba deturpando todo o sistema. O ideal era que a gente nunca precisasse de judicialização. No entanto, a gente respeita o direito do indivíduo, né? Principalmente aquele que realmente precisa da droga. Porque tem muitos que não são tão necessitados e usam esse recurso que realmente é ingrato. Voltando à história do transplante, quer dizer, um transplante hoje no Brasil e no mundo tem uma média de sobrevida de 5 anos, em torno de 70%, 80%. Não quer dizer que o indivíduo viva só 5 anos, não, ele vive
muito mais. Se você pegar casos bem selecionados ainda, esse índice pode ultrapassar 80% ou 85%. Então, é uma técnica, levando em conta a gravidade do paciente que está sendo submetido, realmente de bastante sucesso. Mas o ideal é que a gente não precisasse, por exemplo, no caso das hepatites, que são preveníveis, né, com uma vacina, que são tratáveis, como é o caso da hepatite C, ou preveníveis como a hepatite B, o ideal é que a gente pudesse concentrar o esforço, porque com o recurso para um paciente, eu salvaria vários outros antes de chegar no transplante. Aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Paris, o tempo do programa já está se esgotando. Sua conclusão sobre o nosso tema em até um minuto, por favor. Olha, eu acho que o importante é que se tenha conscientização de que nós temos no Brasil 1,5 milhão de pacientes infectados, no mínimo. Que desses, em mais de 10 anos de tratamento, nós só curamos 3,5% deles. 1/4 deles nem sabe, 3/4 deles nem sabe que tem a doença. Então é preciso que se fale de hepatite C, que se diagnostique a hepatite C, que os médicos pensem na hepatite C, que os pacientes com mais de 40 anos, qualquer que seja o seu problema, ou mesmo que não tenha nenhum, peça ao seu médico para fazer o teste. É só assim que a gente vai resolver esse problema. Daniela, sua conclusão sobre o tema, até um minuto. O tema maravilhoso, né? Vem a calhar com a minha história. Eu acredito que de tudo que se falou, dos tratamentos de tudo, o importante é o diagnóstico. O primeiro passo de tudo é descobrir que tem hepatite. Então, que procure os pontos de testagem rápida, porque a forma mais eficaz é uma triagem. Depois você vai fazer a sorologia. Não quer dizer que você está com a doença que desenvolveu, mas que teve contato com o vírus em algum momento da vida, né? Então, que procure. Hoje nós temos vários lugares que tem campanha, são várias ONGs. E também tem esse projeto Hepatite Zero. Quem quiser entrar no site www.hepatitezero.com.br, lá tem vários endereços de testagens. E esses pontos de testagem, geralmente no metrô, no local de grande circulação, as pessoas passam e já fazem isso. Sim. E tem gente que foge, né? Foge porque não quer descobrir, porque tem medo da medicação. Tem medo da agulha, né? Tem medo da agulha. Furinho na dedo. É como se fosse da glicemia, né, doutora? Furinho, diabético. Fica sabendo de diabético. As pessoas fazem isso 5, 6 vezes por dia, né? Doutora Umbeliana, sua conclusão sobre o nosso tema? Eu gostaria de reforçar o que já foi dito aqui, que é o mais importante, que é o diagnóstico precoce. Né? Já que é uma doença silenciosa e já que quando a doença se manifesta no estágio final, já é uma situação que está perto do transplante, então há que se pensar sempre em hepatite C. Principalmente a gente ressalta mais aqui a C, porque das hepatites crônicas é a mais frequente, como causa de transplante é a mais frequente. Então, é o diagnóstico precoce, é a informação sobre as formas de transmissão. Então, a gente às vezes vê, até mesmo nos serviços de saúde, as pessoas confundem um pouco as formas de transmissão, acham, por exemplo, que a hepatite C é como HIV, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, divulgar forma de transmissão, de prevenção e diagnóstico precoce, é isso que é o mais importante nesse momento. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa em discussão especial. Falamos hoje sobre a prevenção, o diagnóstico e os tratamentos para as hepatites virais. Eu agradeço a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até o próximo tema. Vale a pena. Estamos de volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão Especial. Estamos falando hoje sobre as hepatites virais. Doutor Parisi, sempre chama atenção nas diversas discussões que nós temos aqui em relação às doenças que são silenciosas, que não têm sintomas, e é o caso da hepatite C. Ninguém gosta de sentir dor, mas a gente
pode chegar a uma conclusão de que dor é a melhor situação? Porque a dor informa que alguma coisa de errado está acontecendo e, nesse caso, a hepatite C é uma doença tão grave, não apresentar sintomas, é uma situação que vai preocupar, não é? Sim, isso traz a grande preocupação, porque o indivíduo nunca acha que isso é com ele. O indivíduo infectado, ele não sente nada e, portanto, ele diz, bom, essa história que estão falando aí de hepatite C, hepatite B, isso não é comigo, eu estou muito bem. E esse muito bem é enganoso. Alguns sintomas podem sugerir, mas nós não temos nenhum sintoma que você dirá, não, isso é certamente hepatite. Aqui precisa fazer uma diferenciação, a hepatite aguda, que é aquilo que você disse no começo do programa, né? O indivíduo fica prostrado, cai, fica com o olho amarelo, quando fica, né? Tem aqueles sintomas de gripe, né? Muito semelhante à gripe, esse é mais fácil de você diagnosticar. As formas crônicas não, elas geralmente não têm o episódio agudo, e elas evoluem silenciosamente para a cronicidade. E nós estamos falando de 20, 30 anos de evolução sem sintomas. E isso é muito importante, porque muita gente acha que o vírus fica quieto. Não, o vírus está agredindo o fígado. Graças a Deus, o fígado tem uma capacidade de recuperação muito grande e isso vai aumentando. Mas nós falamos que o indivíduo vai começar a ter sintomas mesmo, que está fácil de diagnosticar o fígado, como lesado depois de 20, 30 anos. Quer dizer, é muito tempo. E o ideal seria que nós pudéssemos identificar esse indivíduo logo e tratá-lo logo antes que ele chegue nas formas mais avançadas da doença. O vírus da hepatite ataca outros órgãos além do fígado? Existe. A hepatite C, principalmente, é uma doença, e a hepatite B, quando cronificadas, elas têm envolvimento de vários outros órgãos. Podem acometer rim, por exemplo, dando lesões renais. Inclusive, existem pacientes que não têm tanta lesão no fígado e têm muito mais lesão através de uma alteração que se chama crioglobulinemia. Podem ter alteração comportamentais, alteração de concentração. São pequenas alterações que acometem o indivíduo, inclusive da parte neuronal. Existem lesões nervosas que essa crioglobulinemia pode dar, por exemplo, como lesões de polineurite, que são ocasionadas pelo vírus da hepatite C, levando a essa crioglobulinemia, que por sua vez lesa o fígado. Nós temos também na hepatite B alterações vasculares importantes, também tem na hepatite C. Então, não é uma doença restrita ao fígado, mas ela é principalmente acometendo o fígado. Doutor Parisi destacou, doutora Umbeliana, essa capacidade de recuperação do fígado. É uma capacidade de regeneração, é isso? Se não fosse essa capacidade do fígado, a situação poderia ser ainda pior, quer dizer, esses casos de cirrose, de câncer de fígado ou até a morte, isso poderia até chegar mais rápido, esse tempo seria menor? Sim, poderia ser pior, porque a evolução, como o doutor Parisi disse, que é em 20, 30 anos, né, seria uma evolução mais rápida. Essa evolução para esse estágio mais grave, né, que é a cirrose, e a cirrose também ela passa por 3 fases, né, uma fase inicial em que o paciente ainda tem poucos sintomas, para depois desenvolver sintomas e alterações do funcionamento do fígado. Então, tudo isso é um processo lento. Se o fígado não tivesse essa capacidade de regeneração, isso aconteceria num prazo mais curto, né? Então, numa fase mais precoce da vida daquele indivíduo, que ele não sabe que tem a doença, ele não teve acesso ao tratamento porque ele não sabe, seria... né, a gente teria menos chance ainda de recuperar esta pessoa, evitando esse estágio final da doença. A gente conhece a situação do vírus HIV, que é o causador da AIDS, da transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho na gestação. Na hepatite, isso também pode acontecer? Isto pode acontecer, mas felizmente ocorre numa taxa bem inferior a, por exemplo, o risco de uma mãe transmitir o HIV para o filho. Então, uma gestante pode transmitir o vírus C para o filho, porque o sangue da mãe pode entrar em contato com o sangue do filho, principalmente no ato do parto, e contaminar o bebê, mas isso ocorre numa taxa muito mais baixa do que outras doenças em que pode haver a transmissão vertical, como sífilis e HIV. Então é importante dizer que o risco existe, mas numa taxa de menos de 5%. A principal via de transmissão da hepatite C é contato direto com sangue ou com objetos contaminados pelo sangue.
Daniela, suas funções como voluntária na Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, você ajuda as pessoas, claro, que procuram a associação em busca de informações? Sim, inicialmente eu comecei com as relações públicas lá, ajudando. O Humberto Silva, quero destacar que ele é um ex-portador, o que fundou a ONG. Humberto Silva é o presidente da ONG. BPH. Ele também foi privilegiado assim, de achar um médico que pediu o exame de hepatite C numa viagem na Copa de 2010. Na África, se não me falha a memória. Isso, ele ia viajar e o médico falou, vamos fazer hepatite C, já fez exame? Não. E ele falou, até estranhou, né? E fez o exame e deu hepatite. E ele já estava na fase, já estava com cirrose, quando ele descobriu, então estava 38 anos já com o vírus, porque ele fez uma cirurgia com criança de apêndice. E ele fez um voto de que se ele se curasse, ele ia lutar pelos portadores, e ele vem desde 2010 fazendo isso mesmo. Depois ele evoluiu mais ainda, né? Saiu da BPH e fez a campanha Hepatite Zero junto ao Rotary Club, uma campanha mundial de erradicação. Então agora nosso trabalho está bem focado no Hepatite Zero, que temos a ambição de erradicar como foi com a polio, que todo mundo sabe que falta só um pouquinho para erradicar, junto com o Rotary Club. É um cara, um idealizador que vem dando certo aí. Eu acredito muito no poder das ONGs e dos médicos ativistas, né, como a doutora. O caso do Humberto, que é o presidente da associação, é o exemplo mais claro dessa situação da lentidão da doença. Exato. Porque, ele não onde eu sentia sei, nada. ele fez uma cirurgia aos 8 anos de idade de apêndice, não é isso? Isso. E ficou mais de 30 anos. Ele ficou 38 anos com o vírus e ele tinha vida normal social, né? Bebia socialmente, alimentação normal, não tinha preocupação nenhuma, não sentia nada. Ele levou um susto que ele já estava com cirrose. Então o desespero foi tão grande, ao contrário de mim, que descobriu que eu estava com F2, embora também já era alto para F2 com 10 anos de vírus, né? Praticamente. Mas a dificuldade que eu falo é que nós dois fomos escolhidos assim, em relação o médico olhar, o paciente pediu o exame de hepatite C. Eu em 2000 e ele em 2010. Em 2000 era muito mais difícil alguém pedir exame de hepatite C. Em 2010 ainda não era tão comum, a não ser os especialistas. Né? O médico clínico geral não pedia. Doutor Paris, quando a gente ouve falar em cirrose, a gente já remete à doença do alcoólico. Essa cirrose que é provocada pela hepatite é a mesma cirrose do alcoólico? É a mesma. A cirrose nada mais é do que uma via final para qualquer agressão crônica que eu tiver no fígado durante um tempo prolongado. Então, se eu tiver vírus de hepatite, ele vai me levar à cirrose. Se eu tiver um excesso de álcool, ele vai me levar à cirrose. Se eu tiver uma alteração metabólica que me acumula muita gordura no fígado, vai me levar também à cirrose. Se eu tiver um excesso de ferro no organismo, eu vou chegar na cirrose. Então, a cirrose é a via final de toda agressão crônica que acontece no fígado. Então, não é só do álcool. Agora, é interessante o sinergismo que nós podemos ter. Por exemplo, um paciente que tem hepatite C e que bebe, o tempo para ele desenvolver a cirrose é encurtado em pelo menos 5 anos. Ou seja, ele vai chegar na cirrose com, às vezes, até 10 anos, 15 anos de uso. Diferente desse que leva 20 e 30. A mesma coisa acontece quando você tem um problema imunológico. Por exemplo, os pacientes que têm co-infecção de AIDS com hepatite C têm um tempo de evolução mais curta. E isso se aplica à hepatite C, isso se aplica à hepatite B também. Então, nós sabemos que a associação de fatores agressivos ao fígado faz com que o tempo de progressão seja menor. Vou fazer um parênteses no assunto, porque o senhor falou sobre a gordura, então o senhor puxou um outro fio desse novelo, que é a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Tem a ver com a hepatite? É uma outra situação, outro assunto? Tem a ver. Bom, primeiro, falar de esteatose, quando nós estamos aqui falando de 1% da população, quando a gente fala em esteatose, nós estamos falando em 30% da população adulta da cidade de São Paulo, porque isso nós temos dados concretos. Sendo que a grande causa disso são as alterações metabólicas do metabolismo do açúcar. Então, indivíduos que são diabéticos, pré-diabéticos ou com tendência a diabetes, pacientes que têm obesidade e pacientes que têm alteração de colesterol, triglicéridos, etc.
Então, esse é o grande grupo. Dentro desse grupo de esteatose, se você for ver, existe o grupo de pacientes que são diagnosticados com hepatite C porque tem esteatose. A esteatose acomete em torno de 60% dos pacientes com hepatite C. Então, a esteatose em si não é uma doença, é uma alteração no fígado que pode vir acompanhando outras doenças do fígado, como o caso aqui que nós estamos falando da hepatite C. Mas a causa principal é a alteração metabólica que nós estamos falando. E como vem crescendo a obesidade, como vem crescendo o diabetes na população mundial e também do Brasil, por certo, a esteatose também vem crescendo, atingindo cifras que são absurdas. Ou seja, a cada 3 pessoas adultas que você conhece, uma tem esteatose. Doutora Umbeliana, quem a gente deve procurar? Qual é o profissional? Porque o doutor Paris é hepatologista, a senhora é infectologista. A gente normalmente pede para o endocrinologista esses tipos de exames, né? Quem que tem que ser? Qualquer médico está habilitado a solicitar o teste para hepatite C, para hepatite B, né? Então, por exemplo, uma mulher jovem, qual é o médico que ela frequenta? Né? Geralmente ela frequenta o ginecologista, o clínico de uma mulher jovem, né? Antes de aparecer a hipertensão, por exemplo, para ela procurar um cardiologista, ela vai ao ginecologista. Então, peça ao seu ginecologista, né? O clínico geral, né? Por isso que eu comentei anteriormente que é muito importante nós, né, que atuamos em áreas mais ligadas às hepatites virais, que nós levemos a informação de que todos os médicos pensem em hepatite, independentemente de qualquer sinal, independentemente da ausência de um sinal ou de um sintoma, peça o teste de hepatite. Então, pode ser o clínico geral, o cardiologista que acompanha a senhora de 60 anos, o homem de 60 anos, para cuidar de uma hipertensão, o ginecologista que acompanha as mulheres mais jovens, o clínico geral das unidades básicas de saúde. Então, todos os médicos estão habilitados a solicitarem o teste. E uma vez confirmando a doença, aí sim esse paciente deve ser encaminhado ao especialista. E os pacientes do SUS têm fácil acesso a esse teste? Porque a entrada é na unidade básica de saúde, vai ter que dizer de algum sintoma, não tem sintoma, quer dizer, como é que chega num pedido de teste assim? Então, na rede SUS, né, a rede de assistência SUS, ela vai dar atenção básica, que é lá na unidade básica de saúde, aos serviços médicos de média e alta complexidade, né? Então, o diagnóstico, ele é feito na atenção básica, né? Então, é o clínico geral da unidade básica de saúde ou o cardiologista que está atendendo o paciente com hipertensão na sua faixa etária aí de 50 a 60 anos, geralmente, né? Então, ele solicita, e quando esse teste vem positivo, aí existe uma rede de assistência de referência dentro do SUS, desses serviços de média complexidade. E para aqueles pacientes em que a doença está mais avançada, como nos cirróticos, que nós já comentamos aqui, que é quando aparecem as complicações, eles devem ser encaminhados aos grandes centros de referência com uma estrutura de alta complexidade. Então, os serviços de saúde já estão organizados para isso. O grande desafio é que a demanda é muito alta, então a rede de serviço instalada, ela não tem ainda uma capacidade plena para atender toda esta população, né? Mas o início desta cadeia, que pode ser na atenção básica, somente pedindo o exame de sorologia, isso já pode ser feito na maioria dos serviços de todo o Brasil. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão especial. Estamos falando hoje sobre as hepatites virais. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já.